Olá, aqui é o Luiz Vicente. Você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Elaine, primeiramente, eu quero te agradecer, tá, por ter aceitado aí o convite aqui junto com a gente aqui hoje. Muito obrigado realmente de coração. Espero que esse bate-papo de hoje, esse nosso podcast de hoje, possa agregar aí para outras pessoas que de repente vão estar ao vivo aqui junto com a gente, outras pessoas que de repente vão assistir aí em outros momentos aí esse material. Então, gratidão realmente aí, você que fez parte aí dessa nossa última turma gratuita. Mas se apresenta aí pro pessoal, fala aí quem é Kirlaine, de onde você é, apesar que eu já falei. Mas fala um pouquinho pra gente aí, quem é Kirlaine, o que você faz. E também fala aí pra gente, como é que você me conheceu? Se apresenta aí pra gente. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu sou Kirlaine, eu moro em Porto Velho, Rondônia, né? E trabalho com desenvolvimento humano, atuando como coach e agora como analista comportamental. E para mim, primeiramente quero dizer que para mim é uma honra muito grande, é um prazer. Eu que agradeço o convite, né? Por estar aqui compartilhando com todo mundo. Eu espero que todos que estão assistindo agora ou num outro momento, no momento que estiverem nos assistindo, possam realmente ter certeza, né, ter a convicção de que é uma realidade, que é uma possibilidade. É claro que requer algum trabalho, que requer dedicação, como tudo aquilo que a gente vai fazer, tem talvez as suas dificuldades em relação ao nosso desenvolvimento, porque aquilo que é novo, geralmente a gente tem uma cautela. Mas eu quero dizer que vale muito, muito a pena. Assim, a gente começou, a minha formação foi em agosto, né? E aí eu fui para o avançado, então posso dizer que tem menos de um mês, né, de Pior fato. Que é verdade, pouco tempo. E olha, eu vou dizer assim para vocês, se voltasse o exato dia que eu vi lá passando na rede social, no Instagram, aquela chamada, e eu falei, vou clicar aqui e ver o que é. Olha, eu clicaria 2 vezes. Aliás, eu já ia direcionar a minha busca, análise comportamental. Porque é realmente fantástico. Eu lembro que eu estava até fazendo uma mentoria 959, né, pela manhã, e você foi lá, entrou ao vivo junto comigo, fez algumas perguntas, você ainda estava ali tendo os primeiros contatos ali com a gente, né? Depois você foi lá, participou da nossa formação gratuita. Mas assim, para quem está chegando aí agora nessa formação gratuita, fala aí pra gente qual foi a tua experiência em ter participado da formação gratuita. Realmente o conteúdo, quando tu chegou ali pela primeira vez, ele realmente superou tuas expectativas? Teve algo ali que aconteceu que tu lembra assim, que de repente virou a chave para você? Como é que foi para tu essa experiência dessa formação gratuita? Olha, foi realmente, para mim foi fantástico, e eu já havia participado de alguns, não de análise, eu conhecia análise comportamental disso, mas nunca tinha visto uma formação, alguma coisa, até porque o acesso, quando eu via falar, era uma coisa muito distante da minha realidade de então. E aí, quando eu vi gratuito, eu falei, rapaz, será? E aí eu falei, não, vou ver do que se trata. E aí eu falei assim, e assim, geralmente como eu sou bem curiosa também, então sempre eu acompanho as coisas que tem a ver, que eu tenho interesse, os assuntos, e aí geralmente uma aula, 2 aulas eu falo, olha, aqui dá, eu vou continuar ou não. E assim, a primeira aula eu fiquei impactada, porque eu acredito muito naquilo que a gente deve pregar, aquilo que a gente vive. E quando eu vi a primeira aula que falou
tanto comigo, né? Porque não é só informação, não é só uma gama de conhecimento, olha, é coisa do dia a dia, e aí as coisas foram fazendo sentido. Foi se encaixando, né? Foi se encaixando com a minha expectativa, com o momento atual que eu estava vivendo, como eu estava me sentindo, e aí eu percebi que, assim, realmente é uma análise comportamental de como o homem não está me vendo, como é que ele tá falando com outra pessoa e está encaixando tão bem. Mas é porque realmente é comportamento. O ser humano é fantástico. Eu falo para mim, né, que já faço isso assim o tempo todo, né, já mais de 40 mil pessoas aí já passou com essas formações gratuitas só de julho do ano passado para cá, né, que a gente começou a contabilizar. E é incrível o quanto as pessoas falam que só a primeira aula, aquelas 2 horas e meia só da primeira aula, é incrível o quanto ela traz para a gente de informação sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida profissional, sobre, às vezes, o nosso lado amoroso, esse nosso lado mais afetivo, como é o nosso comportamento do lado mais racional, ou mais emotivo. A gente começa já a perceber o comportamento de pessoas que estão próximas da gente, às vezes um atrito que a gente teve com outra pessoa, ou algo que não se encaixou tão bem. A gente tem tanta informação na primeira aula que às vezes muitos alunos falam para mim, Luiz, eu não consegui dormir à noite às vezes com um turbilhão de informação que eu recebi nessa primeira aula, e é incrível o quanto em tão pouco tempo, em tão poucas horas, a gente conseguiu assimilar tanta informação sobre a nossa vida, sobre essa construção, né, do nosso comportamento. E eu fico muito feliz em ver isso acontecendo e saber que essa minha missão de realmente levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis realmente está fazendo sentido. E em saber que vocês aí do outro lado, vocês que estão participando, conseguem entender a metodologia com essa simplicidade que eu gosto de dar para vocês, e vocês poderem transmitir isso para outras pessoas, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que, para mim, não tem preço isso aí acontecendo. E uma coisa que eu falo também sempre, assim, Caroline, quando eu digo para os alunos, olha, inscreva-se para a formação gratuita, porque eu vou te ajudar. Eu lembro que na tua turma eu falava assim, olha, eu vou te ajudar a sair do absoluto zero para faturar R$5.000 com a metodologia DISC. E a gente recebeu tanto feedback de alunos, tantos resultados, tantos depoimentos, que a gente mudou essa comunicação. A gente hoje já diz assim, olha, eu te ajudo a faturar mais de R$5.000 por mês com essa metodologia, porque a gente tem aí muitas pessoas que já conseguiram esses resultados. E aí eu digo o seguinte, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, e para provar isso, eu já ensino os primeiros passos, que eu ensino na nossa formação mais avançada, que é o DISC Advance de hoje, como os nossos alunos já deram o primeiro passo lá atrás, né? E eu ensino isso. E às vezes é engraçado que as pessoas às vezes ficam meio desconfiadas. A gente percebe as pessoas dizendo assim, será que é verdade? Será que vou conseguir? E eu lembro que você também passou por isso também. Eu não sei se para você, se você acreditou de primeira, ou se, sei lá, ficou um tubinho atrás da orelha, ou se você realmente assim, não, eu acreditei, Luiz, tanto que eu coloquei em prática já de imediato. Como é que foi para tu, nesse momento que eu falei isso, talvez você tenha ouvido falar a primeira vez nessas lives de aquecimento que eu faço, ou talvez você viu lá no grupo do WhatsApp, ou talvez você só viu isso lá na primeira aula quando eu falei. Como foi para tu receber essa informação de tu ganhar dinheiro com a metodologia? Tu já acreditou de primeira ou não? Tu ficou, será que esse cara tá com enrolada? Será que esse cara é um charlatão? Como é que foi para você isso aí? Explica aí, eu tenho essa curiosidade. Na verdade, assim, eu fui com muita fé para que realmente fosse verdade, mas tinha também um certo receio, né? Porque eu falei, meu Deus, mas como, né? Como sair do zero? E eu já falei, olha, para mim já valeu. Eu acreditei de cara na primeira aula na metodologia, porque eu vi efeito aqui. No dia seguinte, em casa, a convivência já foi, a forma de comunicação, o observar já foi totalmente diferente.
Mas, assim, algo que me prendia muito, eu falei assim, gente, eu não sei vender nada e eu não tenho dificuldade para cobrar. Se for para o outro, se for um trabalho que eu estiver fazendo, executando, ó, vai lá e faz uma cobrança para mim, ok. Mas eu mesma falo, não, vender não vai dar certo isso. E aí eu vi dentro da mentoria 959, que a gente já começou ali, conversou e ali já foi tirando algumas dúvidas, e também durante a própria formação gratuita, os depoimentos dos colegas, né? E dentro do grupo o apoio, uma coisa que para mim, o que realmente me fez acreditar, aumentou a minha credibilidade em relação à tua formação, Luiz, foi o suporte. Que assim, não apenas a equipe, mas você sempre presente, com dúvidas, e às vezes eu via que, ai meu Deus, eu vou perguntar, às vezes eu perguntava para algum colega, porque eram coisas que eu achava assim tão bobo, ele vai parar para responder, mas não, voltou, às vezes demorava ali uns 10, 15 minutinhos, mas você via, não só para mim, mas para todo mundo. Eu acho que todo mundo que foi para avançada foi muito disso, e a gente tem isso muito hoje, né, de ter essa resposta, e aí eu comecei a acreditar, porque eu vi que, assim, era uma coisa muito real. Apesar das pessoas falarem assim, ah, mas como 5 mil reais? Mas assim, você em nenhum momento você diz assim, olha gente, tá aqui, amanhã tem 5 mil reais na sua conta. Não é. Existe um método, caminho, né? Isso, mostrando o caminho, sabe, a jornada, olha, vai por aqui, tem todo um amparo. E só não dá certo se você realmente não quiser. Se a pessoa fala, não, eu vou lá ver, quero ver, eu vou desbancar o Luiz e vou fazer, e não tem, a pessoa fala assim, realmente. É engraçado, tá, que eu tenho alunos que às vezes pagou pela formação, pagou lá R$1.000 pela formação, tá na formação avançada, mas não colocou em prática. E de repente, do nada, surgiu uma oportunidade, foi lá, colocou em prática, e às vezes com um cliente fechou 5 mil, 6 mil, 8 mil, aí liga para mim desesperado. Caramba, Luiz, eu consegui. Eu lembrei agora de Fabiane, acho que foi semana passada. Fabiane mandou um WhatsApp para mim no privado, né, e falou assim, Luiz, eu estou trabalhando numa empresa e eu estou pensando em mandar uma proposta para o pessoal, oferecendo um pacote de 50 relatórios com a devolutiva. E como é a empresa que eu trabalho, eu estou preocupado em mandar a proposta. Tu tem uma proposta aí? Eu falei, olha, lá na sua formação avançada tem várias propostas como modelo para você olhar lá e tal. Ela falou, certo, Luiz, mas é porque eu não queria mesmo mandar a proposta. Eu queria que, como se tu mandasse a proposta, porque se eu mandar, pode ser que a cliente peça desconto, ou embora eu já estou fazendo um preço já diferenciado, mas para dar mais autoridade. Aí eu, tranquilo, sem problema, tá meu endereço, sem problema, você vai me comprar de todo jeito os créditos para poder usar, e daí eu fiz, né? A proposta disse, ó, vê se tá bom aí, tá certinho. Eu falei, não, tá perfeito. Eu falei, beleza. Ela fez, tu pode assinar? Eu falei, posso. Fui lá, rubriquei, fiz o PDF e mandei para ela. Ela pegou o e-mail, ditou o e-mail da empresa, aí fez um resumo da conversa que ela teve com a gestora e mandou o anexo. E disse assim, ó, conforme solicitado, segue o anexo da proposta. Ela cobrou R$4.850. Ela mandou eu colocar na proposta. Aí, beleza, eu fui lá e coloquei. Por incrível que pareça, em menos de 24 horas, a mulher respondeu o e-mail. Proposta aprovada, pode começar. Ela mandou um áudio pra mim, ela mandou um WhatsApp pra mim, assim, desesperada de felicidade. Luiz, eu consegui, tal, que massa, ela fechou, tal, eu não acredito. Fiz, olha, às vezes a oportunidade está na nossa frente e às vezes a gente não acredita. E muitas vezes a gente só consegue enxergar até onde a nossa vista consegue enxergar. Mas existem muitas coisas na vida da gente que a gente não sabe ou a gente ainda não vivenciou, e por isso a nossa mente ela não te permite que você visualize isso acontecendo. Então tem gente que diz assim, Luiz, mas eu não sei vender, eu nunca vendi nada na vida. Eu lembro também de Alexandre, que é o nosso aluno aí desde julho do ano passado. Ele tem uma conformidade muito alta, e ele chegou para mim na época e falou assim lá no grupo, Luiz, eu nunca vendi nada, eu sou auxiliar administrativo, eu nunca vendi nada para ninguém, eu tenho vergonha de falar, tal. E eu falei, Alexandre, segue o método, pega o método que eu te ensinei, tá na formação, você sabe como é que faz, mete a cara e deixa ver o que vai dar. Ele foi lá, fez e botou no grupo, gente,
Eu consegui vender um relatório, fiz a devolutiva, foi incrível. Meu chefe hoje está querendo que eu faça com ele também, meu supervisor, e eu estou aqui abismado. Como eu consegui fazer isso em tão pouco tempo, simplesmente colocando em prática o que o Luiz ensinou. E eu digo, gente, é exatamente isso. É você seguir o método. Não quer dizer que você seguir o método é 100% o resultado validado. Mas é um método que eu já fiz e que milhares de pessoas já fizeram e que tiveram resultados. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Mas é um método comprovado. Talvez não deu certo com essa pessoa, mas pode dar certo com aquela ou com a outra pessoa. Ou seja, o não a gente já tem o tempo todo. Eu estou em busca do quê? De um sim. Então, o que é que eu vejo? Que muitas vezes o aluno, mesmo na formação gratuita, quando eu falo para ele, olha, eu vou te ajudar a faturar mais de R$5.000 por mês com essa metodologia DISC. Mesmo trazendo depoimentos, mesmo trazendo pessoas reais, às vezes ele não acredita. Está muito bom para ser verdade. A mesma coisa quando eu digo assim, olha, a formação que hoje ela é 997, eu vou dar ela por R$0. O pessoal às vezes pensa que eu estou mentindo. Ou diz assim, isso é um charlatão. Será que eu vou gratuito? Não, isso é mentira. Só que o material que eu dou na formação gratuita é o material que Kirlane tem na formação avançada. Kirlane tem um sistema, ela ganhou um relatório completo, ela ganhou a apostila, ela ganhou o PDF das aulas, ela teve acesso ao material ilustrativo. Então, o material que na época eu cobrava lá R$1.200, quando era presencial, R$1.600 quando o cara pagava a prazo, no cartão dividido no cartão, ele tem de forma gratuita hoje, aqui ao vivo. E eu digo para os alunos, se você aplicar a formação do jeito que eu te ensino, você já consegue ter resultados dentro da formação gratuita. Ou, no mais tardar, assim que você terminar a formação gratuita. A minha pergunta para a Kirlane agora é o seguinte. Kirlane, eu lembro que você colocou em prática o método que eu ensinei na formação gratuita, na aula extra da terça-feira à noite, que para eles vai ser agora dia 19, na terça-feira à noite, que é uma aula com tema surpresa. Eu não vou revelar esse tema, vou revelar à noite, na segunda-feira à noite. E eu lembro que você falou para mim que colocou em prática. Com quanto tempo depois tu conseguiu ter o primeiro resultado entre o método que eu te ensinei na terça-feira à noite e quanto tempo demorou para ter resultados em vendas com esse método? Fala aí pra gente. Então, eu acredito que, se eu não me engano, foi o resultado, quando eu falo resultado, eu tô falando resultados. Venda, dinheiro, bufunfa. Resultados mesmo, né? Práticos. Sem contar que só de falar, e quando você vai falando, as pessoas já vão ali se encantando, né? Às vezes não é só o dinheiro, né? Que eu lembro que você teve depoimentos de pessoas que fizeram vídeos, dando depoimento. Não é o dinheiro em si, mas toda a transformação que isso gerou para você. A validação que traz para a gente profissional, para quem eu acredito muito no poder de transformação das pessoas, né? Se eu não me engano, foi já no domingo. No sábado. No sábado. Eu já tive, eu falei, e assim, eu não acreditei. Eu um pouco meio que relutei com a cliente. Eu falei assim, mas você tá entendendo? Ela não, eu quero sim. Eu falei assim, mas você vai querer a devolutiva e tal. Gente, eu não tava acreditando. E a pessoa, só de falar do relatório, de vender o relatório, a pessoa já ficou, meu Deus, sou eu, isso faz todo sentido, agora eu entendi. E assim, até então, Luiz, eu tinha uma formação em coach, já tinha mais ou menos uns 4 meses, não, acho que tinha um pouquinho mais. Só que eu tinha uma cliente que na verdade era, assim, era aquela, um pro bônus. E aí eu falei, e era tudo, e eu morri, e eu enrolando também um pouco para terminar, que eu tava com medo de não dar certo fazendo aqueles testes. E aí o que acontece? Eu tive a cliente direta da análise, né? Que ela já fechou a análise comigo, ou seja, a devolutiva, e ela ainda já fechou comigo o processo de coach. Quando eu comecei, isso foi no sábado, realmente, quando foi na segunda-feira que a gente foi sentar para ver a questão do coach, eu já fechei já uma outra pessoa que ela indicou. E aí, o relatório, né, a análise diz que hoje a análise diz que é o meu carro-chefe do coach. Então, assim, eu vendo
análise, né? E já é uma questão meio que quase que fechada, a maioria dos clientes eles já estão fechando o processo de coach. Ou Show. Uma mentoria que a gente faz quando é mais na área profissional, né? E aí, mas geralmente já fecha o trabalho de coach. E a minha coach, que era pro bono, ela foi e fez a análise dela também, aí ela efetivou e ainda indicou para mais 2 colegas de trabalho. Então, assim, para mim foi... Eu lembro que no sábado pela manhã, tu mandou um áudio pro meu celular no privado, doidinho, ó, e falou assim, Luiz, olha, eu tenho um negócio para te contar. Eu fiz o método que você ensinou tal, eu fiz a devolutiva, eu fechei um processo de coach, eu nunca tinha fechado processo de coach pagante, eu tô aqui e tal. Aí eu falei, Kirlaine, faz um favor para mim, pega esse áudio, manda pro teu grupo, porque, gente, quando a gente terminar a formação gratuita, a gente abre algumas vagas para formação avançada, né, para as pessoas que têm interesse em dar continuidade nessa formação de um jeito mais avançado, que é o DISC Advanced que a gente tem, que já é uma formação mais aprofundada, com mais de 50 horas, com conteúdo muito mais robusto, com uma mentoria junto comigo, um acompanhamento e outras estratégias que eu ensino lá, porque realmente é muito conteúdo. E a gente cria um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca esses novos alunos, e um bônus que a gente libera também é uma comunidade do Facebook, onde lá estão os alunos da formação avançada, só da formação avançada. E daí eu lembro que, Kirlaine, coloca no grupo que você faz parte, porque isso vai motivar outros alunos que também estão chegando agora, que ele não colocou em prática ainda esse método que a gente ensinou na formação, que sabe como é, mas ele não colocou em prática. E com certeza isso ajuda outras pessoas. Aí Kirlaine foi lá, fez um áudio, o pessoal ficou tudo admirado. E eu lembro que logo em seguida teve outro aluno, eu acho que foi o Joda, que ele também aplicou o método que a gente ensinou, e uma única cliente que ele fechou a devolutiva, ele cobrou R$500 pela devolutiva. E eu lembro que ele falou assim, Luiz, eu comprei a formação avançada, porque só com o que você ensinou na formação gratuita, com o único cliente eu fechei R$500. Então eu pensei, caramba, se só um cliente eu fechei R$500 com a formação gratuita, que para mim já valeu a pena, imagina a quantidade de clientes que eu posso gerar, que eu posso ter com esse conteúdo mais avançado. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa formação gratuita. A oportunidade de você já dar os primeiros passos com a metodologia, para que você possa realmente, com esse conteúdo, por que não, de repente, ter isso como uma profissão para você, ou ter esse trabalho como uma renda extra, ou até mesmo você ter essa metodologia para você colocar em prática dentro da sua área de atuação hoje. Eu tenho profissionais liberais, como coaches, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, personagens, consultores, que aplicam a análise comportamental nos seus clientes para terem mais assertividades no seu trabalho. Exemplo, os meus alunos que têm formação em coaching, eles usam a análise DISC na primeira sessão. Dessa forma, eles conseguem ter mais assertividade na conversa com o seu cliente e eles têm mais chances de fechar um processo de coaching com esses clientes. Como também eu tenho alunos, exemplo, a Ana Lisauska, que ela usa a análise DISC na constelação familiar. E ela usa a análise DISC na anamnese no primeiro contato com o cliente. E quando o cliente fecha, ela cobra, se não me falha a memória, a última vez que eu falei com ela, parece que era R$2.000, era R$2.500 pelo processo completo, né, com o cliente. Como tem também a Isabel Diniz, que ela aplica a análise DISC com mulheres que querem melhorar o seu relacionamento amoroso, né, com seu parceiro. E diversos outros analistas. No caso da Márcia, que ela usa na área mais de RH, ela trabalha na área de RH. Tem também o Léo Man, que eu até não estava lembrando o nome dele hoje cedo, que mora em Alagoinhas, na Bahia, e ele trabalha muito na área corporativa. O William Passos, lá também de Itabuna, na Bahia, a Ilhéus, que também aplica também nessa área. Tem também o Adriano Souza, ele é engenheiro, que ele amou essa área de desenvolvimento humano, e ele faturou mais de R$10.000 com a análise DISC. Como tem pessoas que trabalham CLT, não é o caso hoje de Kirlaine. Acho que Kirlaine hoje ela não trabalha mais com CLT. Mas, exemplo, eu tenho o Francisco, que ele trabalha com CLT, trabalha no comercial de uma faculdade, e nas horas vagas ele aplica análise DISC.
Então eu não falo para as pessoas elas de repente deixarem o seu emprego para ser um analista comportamental, mas eu mostro para elas uma oportunidade de negócios. Como tem também muitos alunos que eles viram a oportunidade com a metodologia, falaram com os gestores das empresas onde eles trabalham e eles usam a análise DISC dentro das empresas que trabalham, tendo mais assertividade na contratação. Com isso, a empresa rende muito mais e ao invés de contratar, de repente, um profissional liberal, um psicólogo, um coach, um consultor, eles têm uma pessoa dentro da própria empresa que tem análise comportamental que elas mesmas trabalham com a análise DISC dentro das organizações. Esse, eu lembro, é o caso de Stephanie, lá do Senac, de Cuiabá. Tem também o Banco Cicobi, lá na Bahia. Tem a Hyundai, lá de São Paulo. E, sim, diversos outros alunos na área de energia solar. E diversos outros alunos que aplicam também essa metodologia voltados para a área de RH. Como também tem outros alunos que usam para outras áreas. Exemplo, Kerline, hoje, eu lembro que você tinha falado para mim que você trabalha muito na área de coaching cristã, né, com análise DISC, e você também está atendendo muito profissionais liberais. Você está falando comigo agora cedo, né, que você até você no Uber estava conseguindo, né, conversar sobre a metodologia, gerando interesse das pessoas nesse sentido. Mas a minha pergunta é, qual a área hoje que você aplica o DISC? Por que eu te pergunto isso? Porque muita gente olha para o DISC e diz assim, Luiz, mas o DISC ele é para o RH, ele é para a área de gestão de pessoas, ele é para a área de recrutamento e seleção. Por quê? Hoje no Brasil, hoje não, há anos, que o DISC ele só foi utilizado e é utilizado só para essa área. E eu acho que a gente é a única empresa no Brasil até esse momento que tem um olhar para o DISC muito mais amplo do que simplesmente um RH. Exemplo, teu caso. Aonde tu aplica o DISC hoje e, na tua percepção, por que as pessoas te procuram para que você aplique o DISC com elas? Qual o problema que elas têm aí? Então, eu atendo muito mulheres, principalmente mulheres aí que têm tido dificuldades, são mulheres de 30, 40 anos, maioria já mães, casadas, outras não, mas mulheres já maduras, mas estão aí numa crise de identidade, sem saber ao certo quem é. Quando se pergunta para ela, me fala de você, ela começa a falar das coisas que ela faz, mas ela não consegue identificar a essência. Não tem um propósito, né? Exatamente, as pessoas estão muito também buscando o propósito. Quando eu ofereço a análise comportamental, já ali naquele primeiro relatório, as pessoas já têm um start e falam, meu Deus, realmente. E aí o que eu costumo dizer? E eu falo também porque é uma experiência minha e aconteceu na primeira aula, né? Quando eu tenho a clareza de realmente quem eu sou, a minha identidade, a minha relevância como pessoa, como mulher, e tenho clareza de fato de quem eu sou, o propósito ele pula, ele solta, como dizem, ele pega você pela mão e vai andando, olha, é aqui. E muita gente que eu tive recentemente 2 casos, 2 clientes que estavam em dúvida em relação às suas formações, aquilo que sempre acreditou ser o sonho, mas de repente porque não tinha uma ferramenta ou por diversas circunstâncias, já não tinha mais certeza de qual era o seu propósito de vida, de que se realmente estavam no caminho certo, e hoje estão assim, super felizes e cheios de expectativas, de força de vontade e buscando realmente se conhecer mais e trabalhar, desenvolver mais. Às vezes pessoas que estavam trilhando um caminho muito pouco cumprir tabela, porque tinha que trazer uma renda para sustento, para realizar alguma coisa, e de repente encontrou, depois da análise disso, que começou a perceber que, opa, eu sou mais do que isso, não é só pelo dinheiro, mas também pela realização. Quando eu faço uma venda, tem um caso de uma moça que chama muita atenção.
ela diz assim, quando ela realiza uma venda, ela consegue ali realmente sentir prazer, felicidade, porque ela tem certeza que o propósito de vida dela é atender pessoas, né? É o vender. E às vezes fala assim, mas vender é fácil, é ganhar dinheiro. Não, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre proporcionar ao outro aquilo que ele precisa, dar condição, complementar a vida do outro com algo que para ele faz bem, é causar bem ao outro. E isso é fantástico. Então, assim, eu vi sai todo mundo feliz. Eu vi o Alexandre entrando aí agora e eu tava falando, Alexandre, agora há pouco aquela do teu caso. A Alexandre entrou aqui, eu tava falando de Alexandre, eu achei de Alexandre Couço, deixa eu ver o que a Luiz está falando ali. Eu tava falando agora há pouco aqui, Alexandre, justamente das pessoas que têm dificuldades para vender, né? E eu tava falando aqui justamente do seu caso, lá atrás, quando você estava conversando ano passado, e você, às vezes você falava, Luiz, mas eu não sei vender, eu sempre trabalhei na área administrativa e tal. E eu falava, Alexandre, segue o método. Pega aquilo que você aprendeu no método e coloca em prática e o resultado acontece. E eu lembro que você foi lá, colocou em prática e começou a ter suas primeiras vendas ali com a análise DISC. E você feliz da vida compartilhando lá no grupo, lá do WhatsApp. Então foi incrível. Eu estava falando agora pro pessoal que às vezes a gente coloca limitação por não conhecer ainda, né? Por não dar um próximo passo. E é natural. Às vezes a gente fica pensando, caramba, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E tem gente que às vezes diz assim, cara, o Luiz é doido, o Luiz é maluco, o cara tá fazendo uma formação dessa gratuita, dando um sistema que sabe que vale, tem empresas aí no Brasil que cobram 3, 4 mil reais para ter acesso a esse sistema de análise DISC. O Luiz está dando um sistema gratuito, tem formações gratuitas aí de análise DISC que pega o relatório completo e vende por 120 reais, 150 reais. Eu digo porque eu já fiz formação gratuita que no final o cara estava vendendo um relatório a 120 reais para a gente ter acesso. E quem não podia pagar, a pessoa dava lá para ela um relatório genérico, né? Igual para todo mundo. E eu ficava me perguntando, meu Deus, se for para fazer um material como esse e ser dessa forma, eu prefiro não fazer. E aí quando eu resolvi realmente essa formação gratuita, o pessoal falou que eu estava maluco de dar o conteúdo, porque na realidade eu estou dando todas as minhas fichas para vocês de forma gratuita. Eu estou dando todo o conteúdo gratuito. Eu estou pagando ao Facebook, eu estou pagando no Instagram para vocês estarem aqui, tá? Para vocês verem esse material. A gente está aí com a meta aí para chegar entre 7 a 10 mil pessoas participando dessa turma, né? Já chegamos aí a quase 12 mil no mês de janeiro, mas nas últimas turmas eu venho diminuindo um pouco essa quantidade para poder ter um controle maior das pessoas, até porque eu também, cada vez mais, cada lançamento que passa, eu não consigo ampliar a nossa quantidade de pessoas que vêm para a parte mais avançada. Eu sempre tenho diminuído essa quantidade, porque eu gosto de dar essa atenção. Mas eu aqui do outro lado, eu não tenho nenhum controle, se realmente, exemplo, alguém no final dessa formação vai realmente olhar isso como oportunidade ou não. Mas eu, Luiz Vicente, eu vou dar o meu melhor para cada um de vocês. Porque eu não estou aqui pelo dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu estou aqui justamente para mostrar para vocês a oportunidade que eu acredito, que eu levo como missão para ajudar outras pessoas, que eu sei que nesse momento, no momento que está o país hoje, está com muitas dificuldades. E eu sei o quanto tem pessoas aí fora, hoje tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. E mesmo as pessoas que estão empregadas, em média 70% delas estão insatisfeitas. E eu sei o quanto essa metodologia pode ajudar, não só quem está trabalhando, quanto quem está desempregado, e quantos lares, quantas famílias também são destruídas porque não tem um conhecimento sobre si, onde a gente muitas vezes sempre quer defender o nosso eu, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E a gente, com essa metodologia, a gente aprende que quando a gente tem conhecimento sobre a gente mesmo, a gente consegue ter muito mais assertividade sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas decisões. Então eu sei que esse material ele é muito rico para ajudar as pessoas, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. E eu sei o quanto ele é transformado na vida das pessoas só o conteúdo gratuito. E não é eu que estou falando isso porque quero aqui que vocês venham participar. São as pessoas que participaram que vão lá e falam o quanto foi importante para elas esse conteúdo gratuito. Então o que eu quero te dizer com tudo isso?
realmente, eu trago realmente pessoas reais para estarem aqui, para compartilhar um pouquinho do seu tempo, que lá está aí, deixando de estar fazendo outras atividades, deixando de estar lá com o esposo dela, com a família dela, para estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, para que a gente de alguma forma possa estar contribuindo com outras pessoas. Da mesma forma que eu também poderia estar aqui cobrando por esse trabalho. Eu poderia estar aqui simplesmente véspera de feriado, estar com minha família, estar assistindo um filme, sei lá, estou fazendo o que eu quisesse. E eu estou aqui realmente me doando ao máximo, não só hoje não. Já tem, meses, mais de anos, desde 2018 que eu venho fazendo trabalho com essa metodologia. Então não é algo que surgiu assim do nada. Mas eu quero dizer com tudo isso para vocês. Aproveita cada momento. Se dedica. Se tiver de assistir uma novela, um jornal, ver um filme na Netflix, sei lá, passa um tempo, se compromete durante esses dias, faz o seguinte, se compromete para você, para que você possa pegar esse conteúdo e de alguma forma, se tudo que você vê ali, se pelo menos algo que eu falar, uma frase que eu falar, algo que alguém de repente possa comentar lá no conteúdo, que isso de alguma forma possa te ajudar. Para mim isso já valeu a pena, tudo que você viu ali naquele momento. E é para isso que eu vou estar comprometido com vocês. Assim como eu tive comprometido lá com o Kirline, com a turma que participou lá junto com ela, quase 5.000 pessoas participaram lá daquela formação. Foi uma semana assim, incrível de conteúdo. Da mesma forma, eu e minha equipe, a gente está 100% comprometido com vocês. Tá? Sandra estava perguntando aqui no YouTube, Luiz, eu tinha chegado aqui agora há pouco e eu não sei o que significa DISC, o que significa isso? Porque realmente, gente, eu sei que tem pessoas que chegam e não conhecem a metodologia. E é para isso que a gente muitas vezes cria também essas lives de aquecimento aqui, esses podcasts, a Mentoria 959, para falar para vocês. O DISC, na realidade, ele é uma metodologia onde as iniciais dela significam dominância, influência, estabilidade e conformidade. São 4 estilos comportamentais que dividem o nosso comportamento, onde o nosso comportamento, 50% dele vem da nossa genética, 50% dele vem da nossa convivência com as pessoas ao nosso redor, seja nossos pais, nossos irmãos, colegas, trabalho, a cultura ao redor da gente, na sociedade ao redor da gente, onde a gente mora, escola, casamento, relacionamentos. Essa construção, junto com a sua genética, constrói o seu comportamento que você é hoje. E é exatamente esse seu comportamento que dita você ao longo da sua vida. Seja você no seu lado mais natural, ou seja você muitas vezes no seu lado mais acelerado, mais rápido, mais emotivo, mais racional. E todas as decisões da sua vida têm a ver com o seu comportamento. Então isso é interligado com você. E inconscientemente a gente tem tendência, a muitas vezes, de se afastar daquilo que a gente não gosta. E quando você começa a entrar nesse conhecimento, você começa a perceber que não é por aí que a banda toca, não é bem assim que a banda toca. Então você vai ter um conhecimento que faz parte de um conteúdo universal, onde você não vê isso numa faculdade. Eu tenho alunos que às vezes são psicólogos, têm mestrados, têm doutorados, tem alunos que têm formação em RH, e o conteúdo que eu passo para vocês na formação gratuita é um conteúdo que eles nunca viram na faculdade. E não deixa de ser um conteúdo válido. Mas é um conteúdo muito rico sobre o comportamento humano. E não é eu que inventei, não foi eu que criei. Isso são estudos que comprovam isso. E não foram estudos, cientificamente falando, de 1 ano, 2 anos. Há quase 100 anos que essa metodologia existe. Através desse livro aqui, As Emoções das Pessoas Normais, de 1928, de Marston, ele fala justamente como é que se constrói o nosso comportamento. E ele mostra justamente isso que eu estou falando para vocês. O quanto esse nosso comportamento ele dita o nosso dia a dia. Tá? Então é tudo isso que a gente vai conversar nessa formação. Kirline, fala aí pra gente. Quais foram assim, as tuas maiores dificuldades no início dessa formação? Eu digo isso porque eu sei que nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo é fácil. Não é só porque o Luiz fala que a gente vai lá e consegue. Mas assim, na tua percepção, quais foram, ou de repente, quais são ainda as tuas maiores dificuldades em colocar em prática esse nosso método que a gente ensina para a formação? Primeiramente, é aquela questão do acreditar. Né? Eu levo muito em conta de pregar aquilo que eu vivo. Né? E então, eu tinha muito dessa dificuldade. Na verdade, eu colocava as minhas limitações sobre as pessoas, tinha essa tendência. Então, assim,
eu não sei vender, então eu não sei convencer. Mas, na verdade, a metodologia em si, ela fala por si. Então, quando eu peguei a estratégia que eu coloquei, e assim, eu vou falar, até hoje, eu sempre uso da mesma estratégia, porque naturalmente, eu tenho uma certa timidez no pessoal. Se você falar assim, Kirlane, olha, tem aqui um pessoal para falar, vai lá dar um recado, tem 1000 pessoas te assistindo, eu vou. De boa. Mas no individual, para ir lá, eu já tenho um pouco mais tinha muito desse medo. E o medo também que eu tinha muito era dessa questão de estar diante de câmeras, na internet, me posicionar. E dentro da formação, a gente tem todo esse aparato. Eu tenho conseguido a me desenvolver e apoio dos colegas. Eu já fiz, acho que 2 lives com colegas da formação. E é um trabalho assim, que eu entendo que lógico que quando saí da formação gratuita, foi semana que vem eu tô bombando e já tive o primeiro resultado, e aí de repente vem a realidade e fala, não é assim, calma. Às vezes eu ficava empolgada, já ali na primeira eu já queria entregar muito, e aí eu até conversei isso com você falou assim, calma, menos, vai devagar. E agora, assim, para mim, a minha grande dificuldade sempre foi a questão da comunicação. Então, de querer falar tudo de uma forma uniforme para todo mundo. E aí, depois que eu comecei a entender cada padrão comportamental, cada perfil, há uma comunicação diferente, a venda em si a abordagem ficou melhor. E para mim, quando faço uma devolutiva completa, né, que eu fecho um cliente, eu sempre falo com ele, eu dou de bônus um outro momento onde a gente vai falar justamente sobre a comunicação com as pessoas, porque embora ele seja estável ou ele seja conforme, seja dominante, as pessoas do meio dele não são. Então, assim, quando você vai falar com o teu chefe, quando você vai falar com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com aquele filho adolescente, com aquela filha que está nessa transição. Então, assim, você consegue perceber o comportamento. Então, a forma de comunicar, para mim, foi uma grande dificuldade e que eu tenho vencido. E aí eu trago para o meu dia a dia, de uma forma geral. Então, hoje eu sei como pedir uma mesma coisa para o meu pai, para o meu marido, quando eu quero falar alguma coisa para o filho. E, inclusive, durante a formação, quando eu decidi realmente, eu estava determinada a fazer o avançado. Essa é a minha pergunta que eu ia te fazer agora. O que é que te levou a tomar essa decisão de ir para o avançado? Tu disse que é advanced. O que é que tomou? O que é que te fez tomar essa decisão? Fez todo sentido. Tudo que eu vi no gratuito fez. Tudo aquilo que você se comprometeu, não vou nem dizer a palavra prometeu, mas tudo aquilo que você comprometeu, de fato, aconteceu. De fato, eu vi, se tornou visível, palpável. Tanto é que quando o que me fez falar, opa, esse negócio realmente é para mim, eu estou no caminho certo, foi justamente quando eu apliquei a metodologia, né, a estratégia, e aí não tinha nem terminado praticamente a formação, e aí eu já tinha realizado. Eu falei, opa, então assim, eu não precisei inventar nada, eu só peguei o que eu tinha em mão de informação e entreguei para a cliente. Foi o suficiente. A verdade, né? A verdade realmente ela é transformadora, libertadora. Show. E aí, quando eu decidi realmente a fazer, eu falei, não, eu sempre tive certeza de que o meu trabalho, o meu propósito de vida era de não transformar, porque eu hoje, embora eu usava muito essa frase, transformar vidas, não. As pessoas se transformam. Nem Deus, se você não quiser, Ele não vai fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas de impactar e fazer com que esse impacto leve uma reflexão
e aí a pessoa decida por uma transformação. Então, assim, eu entendi que realmente esse é o meu propósito de vida, impactar vidas e contribuir para que pessoas evoluam, para que pessoas cresçam, que elas se encontrem. E quando eu decidi, e eu tinha um problema, já tinha saído do mercado de trabalho, trabalhava, ainda presta alguns serviços como assistente virtual, mas assim, não tinha uma renda fixa, não tinha muito. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu falei com meu pai na linguagem que ele entendia, já dei uma analisada ali no perfil dele, né? Fui lá e fiz uma abordagem, mostrei para ele, ele falou assim, não, filha, tá ok, vamos lá. Mas ainda não dava o valor completo. Ele acreditou ali em você, né? E aí o valor não dava completo. Aí eu falei, e agora? E aí eu recorri à minha sogra, que também, aí com uma outra linguagem, mostrei para ela os meus resultados, e falei, olha, investe em mim que vai dar certo, né? E aí, tanto meu pai quanto minha sogra, eles me emprestaram um cartão de crédito, os dois, e eu fiz a formação e hoje já está paga essa formação. Quanto hoje, desde o dia que tu fez a formação até hoje, quanto mais ou menos aí tu já faturou com a análise DISC, envolvendo o teu trabalho, uma média assim? Eu calculo, relacionar diretamente depois da formação aí, em torno aí de uns 4.500 a 6 mil reais. Nessa faixa. E porque, olha só, até eu tinha um cliente da assistência virtual que, assim, eu fazia alguns trabalhos para ele esporadicamente. E aí, assim, tinha alguma necessidade lá para ele vai lá e eu falava, gente, eu quero, né, precisava de algo mais. E daí, de repente, eu conversando com ele, depois que eu fiz a análise, eu tive uma conversa com ele dentro da linha do perfil dele, da linguagem que ele entendia, e eu consegui fechar um contrato maior, né, por um tempo maior, uma coisa mais certinha num período. E assim, também eu atribuo esse ganho, também esse contrato, à análise comportamental, porque eu estava rodando, já tinha mais ou menos aí quase um ano. Porque a nossa comunicação muda, né? A nossa forma de perceber as coisas. As pessoas percebem que a gente está diferente, que a nossa fala está diferente. Eu vejo muitos alunos dizer assim, Luiz, às vezes as pessoas mais próximas falam assim, olha, tu tá bem, aconteceu alguma coisa, tu tá diferente, tua conversa tá diferente, ou tá mais envolvente, aconteceu alguma coisa? E a gente fala, não tá normal, tranquilo. Às vezes a gente não percebe, mas realmente a mudança começa a acontecer. Coisa que você falou lá atrás, às vezes, por mais que Deus queira o bem para todos nós, se a gente não quiser, né, se a gente quiser fazer o mal, a gente vai fazer o mal, a gente tem esse livre-arbítrio. Então, a análise diz que ela te dá essa possibilidade de você enxergar o mundo de um jeito diferente. Cabe a você, né, colocar em prática esses novos aprendizados, ter essa percepção, às vezes ver que você também erra também, entender que o outro também tem suas falhas. E essa mudança, isso muda completamente os seus resultados. Ou seja, quando você fala para mim, olha, Luiz, praticamente tem o quê? 30 dias que tu fez a formação, sei lá, 30 e poucos dias que tu fez a formação. Né? Eu não sei nem se tu assistiu a formação toda ainda, porque é tanto conteúdo lá. É verdade. Eu acho que você não terminou de assistir a formação. E sei lá, tu já fez, sei lá, mais de 5 vezes o valor que tu investiu, né? A formação. E eu lembro que na época, sei lá, não sei, mas eu acho que tu dividiu no cartão, não sei, em 10 vezes, 12 vezes, não sei, 10, 12 vezes, mas tu fez com que as pessoas acreditassem em você. E às vezes, gente, eu tenho, às vezes, muitos relatos de pessoas que falam assim para mim, Luiz, eu quero muito fazer essa formação avançada, eu quero muito ir para o Disque Advance, eu quero ter acesso a esse material, mas eu não tenho condição agora, né? Talvez, se Kirline tivesse aceitado isso lá atrás, que chegou a pressão para ela assim, poxa, eu quero fazer a formação, eu sei que ela vale esse preço que o Luiz está cobrando, mas eu não tenho condição agora. Se ela aceitasse isso,
mais uma vez, o mundo está mostrando para ela uma oportunidade e ela ia deixar passar, tá? E quantas vezes na vida da gente a oportunidade passa e a gente não agarra? E quantas vezes a gente vê as oportunidades que já passaram e a gente não consegue mais buscar? O que eu quero te dizer com isso? Na formação gratuita, eu vou te ensinar um método que eu ensinei para a Kirline, assim como eu ensinei para todos os outros alunos, de como ter ganhos financeiros durante a formação gratuita. Então, é um conteúdo tão rico, tão poderoso, que você consegue, dentro da formação gratuita, já ter resultados em vendas e com esse valor você investir em você mesmo. Eu tenho diversos casos aí, que não é só um deles. Eu falei agora há pouco para vocês do Joda. Tem diversos outros casos aqui que o aluno, na formação gratuita, ele colocou em prática e teve resultados. Aí, quando o aluno chega para mim e fala para mim na segunda-feira e diz assim: Luiz, eu queria muito tua formação, mas eu não tenho condição de comprar. Eu digo: olha, eu entendo que para você nesse momento, essa metodologia não é prioridade para você. E eu falo: não, mas é prioridade. Eu falo: não é prioridade. Porque se fosse prioridade, você dava um jeito. Você corria atrás. Ah, Luiz, é porque eu não tenho tempo. Tempo você tem. O que você não tem é como priorizar o tempo que você tem em resultados que realmente vai te levar para um nível maior. Agora, se você simplesmente aceita as dificuldades que a vida te dá e você não muda, ou você quer aceitar simplesmente o que a vida te dá, aí, meu amigo, não tem Luiz no mundo que vai conseguir te ajudar a mudar. Né? Não adianta te dar uma oportunidade se você não quer agarrar essa oportunidade. E eu estou te dando tanto conteúdo gratuito que só um bônus que eu libero para vocês, só um bônus, ele vale muito mais do que a formação. O nosso sistema que vocês vão ganhar de forma gratuita, depois da formação, você vai continuar com esse sistema à sua disposição. É um sistema, como eu falei para vocês que eu estava no início, lá atrás o pessoal me pagou R$ 1.600 para ter acesso a esse sistema. E eu estou liberando para vocês de forma gratuita. É um sistema que ele vai com o teu nome, com o teu e-mail, com o teu endereço, com os teus dados. Tu pode colocar a tua foto nele. Tu vai mandar e-mail para as pessoas e ele vai personalizado com teus dados. Ele vai todo pronto à tua disposição para que você mostre para as pessoas a autoridade como se o sistema fosse teu. E isso eu sei que nenhuma empresa no mercado te dá isso. Mas quando você chega às vezes para uma pessoa, para uma organização, e você mostra que você tem um sistema seu ali à disposição para aquela pessoa, para gerar um relatório, para gerar diversos relatórios, eu tenho certeza que isso vai te dar um ganho gigantesco no mercado. Agora, se você não vê isso como uma oportunidade, paciência, mas eu vou dar o meu melhor. Então, estamos chegando aí já no final desse nosso podcast de hoje. Quero realmente te agradecer de coração, tá, aí pela tua participação, pela tua disponibilidade. Agradece a tua família aí por ter disponibilizado isso para você. Agradece ao teu pai e à tua sogra por eles terem te mostrado realmente uma nova forma de enxergar o mundo, de ajudar outras pessoas. Tenho certeza que eles têm muito orgulho em saber, ou hoje, ou amanhã, ou no futuro, que de alguma forma eles contribuíram com você. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão sendo impactadas e que ainda vão ser impactadas por você, eu tenho certeza que você vai estar transformando a vida de muitas pessoas, não só na área do coaching, na área cristã, mas também esses profissionais liberais que de alguma forma estão buscando um propósito. E sabe que eu vou estar sempre aqui com uma equipe para te ajudar, tá aqui o tempo todo para poder te dar o melhor, para que você possa realmente fazer dessa metodologia uma missão de vida para você, assim como para mim também é uma missão de vida. Eu sou apaixonado por isso e eu tenho certeza que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não trabalha, né? A gente se diverte. Então só gratidão realmente a você e também quem está aí ao vivo aí com a gente, ou quem está vendo essa gravação, obrigado realmente por dar aí essa oportunidade de eu poder contribuir um pouquinho com esse meu conhecimento dessa metodologia, disso que eu sou apaixonado por ela. Eu que agradeço, viu, Luiz? Muito obrigada. E assim, você que está assistindo aí, vale muito, muito a pena mesmo. Faça, porque eu tenho certeza que o maior beneficiário, o primeiro, vai ser você. Então, a transformação parece um jargão, mas a transformação que a gente quer para o mundo, ela começa em nós. Então, vá lá e é gratuito, não paga nada. Exatamente. E aproveite, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Tá bom? Tamo junto. Gente, sucesso. Um excelente restinho de segunda-feira para vocês. Um excelente feriado aí. Papai do Céu abençoe vocês. Tamo junto. Vamos embora. Valeu, Kirline. Sucesso para você aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.